um homem de luz. Um dos maiores inventores da história da humanidade, também foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento no cinema. Thomas Edison nasceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no dia 11 de fevereiro de 1847. Era um jovem inventor muito esforçado e gostava muito de ciências. Aos 11 anos, montou seu laboratório no sótão de sua mãe. Aos 12, conseguiu um emprego como vendedor de doces e jornais no trem, mas sabia que não era aquilo que ele queria para a sua vida. Edison se mudou para Nova York aos seus 21 anos para se estabelecer como inventor independente. Chegou esfomeado e sem dinheiro. Aos 24 anos, conseguiu um emprego em uma indústria, onde teve a oportunidade de crescer. Com suas experiências, conseguiu vender a sua primeira máquina para a Bolsa de Valores local e foi ainda mais além. Em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Assim, percebe-se que em uma década, desde a sua ascensão profissional, aos 14 anos, ele conseguiu se destacar na sociedade americana, na metade do século XIX. Assim, diante dessas inovações de Thomas Edison, muitos fatos históricos e de grande relevância aconteciam também no mundo. Nos Estados Unidos, Abraham Lincoln era assassinado. No Brasil, a proclamação da República em 1889. Na literatura em geral, foi uma época muito criativa e inovadora, responsável pelo surgimento de movimentos importantes como o romantismo, naturalismo, realismo, impressionismo, parnasianismo e o simbolismo. Na Europa, na filosofia, surgiram correntes de pensamentos que enriqueceram a área filosófica com o surgimento de teorias que são até hoje estudadas, como o positivismo de Auguste Comte, o marxismo de Karl Marx e o pragmatismo de Charles Sanders Peirce, William James e Oliver Wendell. E com isso, se tornou o primeiro inventor da energia futura. Thomas Edison riu e disse que poderia ser o segundo Méliès em tom sarcástico. E em um final de ano, iluminou a rua da fábrica de ponta a ponta. As luzes ficaram mais de 48 horas ligadas. Essa era uma demonstração pública no modo de expor o que sabia fazer de melhor e mostrar que podia iluminar o mundo. Em 1870, podemos dizer que Thomas Edison já começava a despontar profissionalmente, construindo invenções e sendo reconhecido naquela época nos Estados Unidos. A primeira delas, um telégrafo, adequado para a transmissão de notícias das cotações da bolsa. Um fato curioso e bem interessante. Ele vai oferecer o telégrafo ao presidente de uma poderosa companhia, esperando ganhar $3.000. Ao invés disso, consegue $40.000. Isso implica que o talento do inventor não passava despercebido. Assim, 7 anos depois, em 1877, inventou o fonógrafo, aparelho que reproduzia o som e que evoluiu para o toca-discos. Nascia assim o cinetoscópio, patenteado por Edison em 1891, que permitia a observação através de um furo, e foi o precursor de todos os subsequentes aparelhos de filmar. Passando depois a largura de seu filme para 35 mm, considerado internacionalmente. Uma vez que o cinetoscópio não podia ser facilmente sincronizado com o seu fonógrafo, Edison desistiu do registro internacional de patente, tendo sido copiado por imitadores europeus que apressaram suas produções. Salas cinetoscópios proliferaram por toda a Europa e América do Norte. Pagando uma moeda, o observador podia olhar através de um orifício e deslumbrar até 15 minutos de movimento real. Em 1895, Edison mostrou como podiam ser sedutoras as danças performáticas de Annabelle Whitford em seus filmes como Annabelle Serpentine Dance, Annabelle Sun Dance, entre outros. Os performers exibiam-se para o espectador mostrando o corpo como atração.
Por trás dessa atração, traços sutis de erotismo começavam a avançar no primeiro cinema mainstream não narrativo. Mas, para uma parcela do público que já desejava ver clandestinamente filmes proibidos, dançar ou mostrar-se nu já não era o bastante. Assim, lado a lado com o mainstream, o primeiro cinema erótico preparava o mundo para a erotização gradual dos corpos e das situações imagéticas. The Kiss, filmado por Thomas Edison, foi o primeiro filme a ter um beijo, que foi um selinho. Isso foi em 1896. Paralelo a isso, Thomas Edison, que havia criado o cinetoscópio, estava construindo um verdadeiro império de patente. E tudo relacionado ao lucro do cinema do estado de Nova Jersey passava por Edison. Desde câmeras de cinema, produção do rolo dos filmes, até mesmo dos estúdios que faziam os filmes. Então, os cineastas ditos independentes da época resolveram fugir para o estado da Califórnia, onde a burocracia dos impostos era menor, e assim que pudessem criar a sua própria indústria de filmes considerada independente. Nascia assim Hollywood.